Está no ar mais um episódio do Bola Parada, o podcast relativo ao futebol nacional e internacional. Na vossa companhia, as mesmas três vozes de sempre. Eu, Miguel Peixe, juntamente com o Afonso Pereira e o João Silva, colegas, bem-vindos. Hoje, Bola Parada que volta ao formato online e volta também a falar das competições europeias. Vamos olhar para a Liga dos Campeões e também para a Conference League. A semana passada fizemos uma pequena antevisão do que poderiam ser esses jogos. Esta semana vamos fazer um rescaldo daquilo que aconteceu e falar sobre ambos. Vamos também falar sobre os playoffs de promoção, quer para a Primeira Liga, quer também para a Segunda Liga, e mais tarde vamos naturalmente abraçar o mercado. Vamos começar aqui com a Liga dos Campeões. Semana passada nós atiramos e falamos que o Manchester City iria ter muita facilidade contra o Inter, pelo menos eu disse isso. Vocês por acaso fugiram um pouco à regra disso, disseram que ia ser um jogo muito batalhado. Acabou por ser um jogo batalhado, com o Inter, na minha opinião, até surpreendente. João, comece por ti um comentário a esta partida e à vitória do City de Guardiola. Antes de mais, boa tarde a todos, a quem nos estiver aí a assistir em casa. Bem, quanto ao jogo do City contra o Inter, vai de encontro àquilo que eu disse. Por acaso nem sempre acerto, aqui o nosso mágico das predicts é o Afonso, não sou eu. Mas por acaso foi de encontro àquilo que eu tinha dito. O Inter jogou bem. Arrisco-me a dizer que o Inter até consegue ser superior ao Manchester City em grande parte do jogo e daquilo que são as jogadas de maior perigo. Eu lembro-me agora daquele passe atrasado, acho que é por parte da Akanji, que mal medido para Ederson e Lautaro podia ter feito ali o gol. Boa defesa, boa intervenção do brasileiro, assim como faz no último segundo da partida, aquecimento de Lukaku. Acho que as grandes oportunidades da partida até são do Inter de Milão. Assim, de repente, lembro-me de uma oportunidade flagrante do City, que penso que é das poucas, sem ser o golo, que é aquela grande jogada de Foden, após grande recepção orientada e fica ali de frente com o Onana, mas o guarda-redes consegue fazer a defesa. E lá está. Finais são 50-50, por mais que uma equipa seja favorita, e no caso o City era bastante favorita, era bastante superior, não há dúvidas nenhumas. Conseguiu vencer, merece por todo o seu percurso, eliminou o campeão em título, eliminou aquela que é a equipa com mais títulos da Liga dos Campeões, eliminando também aquela que é possivelmente a melhor equipa do mundo. Portanto, merece ser campeã, mas dar também os parabéns ao Inter, porque foi muito capaz desta final, conseguiu corresponder àquilo que um adepto esperaria, que era, apesar das dificuldades e apesar da discrepância, lutar até ao fim. E lá está, conseguiu mostrar daquilo que são feitos. Foram autênticos underdogs nesta Liga dos Campeões. Se mereciam estar ali, talvez não, principalmente naquele jogo que já falámos aqui contra o Futebol Clube do Porto, que passa, na minha opinião, com alguma sorte. É um pouco injusto o Porto ser eliminado, de resto contra o Benfica e contra o AC Milan não vejo injustiça nenhuma, vejo jogos em que o Inter foi superior e merece, pronto, apesar desse precalço contra o Porto, merece chegar à final e foi batido, mas cai de pé porque faz um excelente jogo. Afonso. Foi um bom jogo de futebol, mas as equipas queriam muito ganhar. Notou-se muito também que a Inter queria muito ganhar esta Liga dos Campeões, a sua quarta, mas deu para o City, deu para a equipa de Pep Guardiola, que finalmente ganha uma Liga dos Campeões sem ser com o Barcelona, e depois também de muito investimento. É um jogo, digamos, a Inter também teve boas oportunidades, mas o City mereceu vencer. Não foi a melhor equipa, mas mereceu vencer. Tivemos o caso do Haaland, que tem uma boa defesa por parte da Onana. Como o João falou, daquele atraso do Akanji, que poderia ter dado errado a favor, podia ter dado errado ao Manchester City, mas no fim quem venceu foi o Manchester City, ganhou justo, ganhou pela primeira vez a sua primeira Liga dos Campeões, o que é histórico. Só há duas cidades na Europa com dois vencedores da Liga dos Campeões, era Milão, com a AC Milan e com a Inter de Milão, e hoje também temos o Manchester United e Manchester City na cidade de Manchester com dois vencedores. De realçar os portugueses, o Ruben Dias foi imperial na defesa do Manchester City, evitou muitos azares que poderiam ter dado errado na final dos Citizens. Bernardo Silva deu
a assistência, apesar de haver ali um toque do central acho que é do Bastoni, mas Bernardo Silva deu ali a assistência, entre aspas, para Rodri marcar o golo da final. E parabéns também ao João Cancelo, que também participou nesta temporada 22-23 da Liga dos Campeões, que também venceu esta competição. Eu, em relação a este jogo, o que é que eu vos tenho para dizer? Semana passada falei sobre o Manchester City e acreditava que o City ia ultrapassar com muita facilidade a Inter. Obviamente que era um jogo de Liga dos Campeões e quando vocês falaram que uma final é 50-50, temos que olhar para isso e é de facto verdade. Mas pensei que o City fosse ultrapassar bem a Inter. Não tem uma coisa no City que se calhar não esperaria, principalmente pelo treinador que eles têm, e obviamente que os treinadores nestes momentos não conseguem ter muita intervenção, mas acreditei que a palavra de Guardiola e o estímulo de Guardiola desse ao City esse lado, que é a questão do nervosismo. Senti um City muito nervoso na primeira parte, principalmente. Um City com muito medo de errar, com muito medo de falhar, com muito medo de perder uma final. Lá está, eles há uns anos perdem com o Chelsea, a saber que também eram superiores ao Chelsea. E perdem essa final aqui, foi no Porto, inclusive. Perdem essa final de uma maneira um pouco insólita, digamos assim. O Chelsea não faz muito e faz um gol. E tinham muito medo de errar na minha perspectiva, neste jogo com a Inter. E depois do outro lado, há uma equipa da Inter que aproveitou-se disso. Teve um esquema tático muito interessante por parte do Inzaghi, muito bem montado. Um counter, como se costuma dizer, muito bem feito, porque a Inter passou o jogo todo ali meio que intrometida entre as linhas do City, a tentar criar algum desconforto, a pressionar, nem sempre em pressão alta, mas a pressionar ali sempre com, como é que se diz, olhar para o ouro, digamos assim, sempre à espera ali de um pequeno erro. E iam, como vocês disseram e bem, aproveitar isso naquele atraso do Akanji, e podia ter sido ali a história, se tivesse acontecido de maneira diferente, a história poderia ter sido outra, e houve ali uma grande oportunidade. E de realçar que essa oportunidade e a história não é mudada por puro individualismo do Lautaro, que o Lautaro podia ter passado a bola, e não sei se era o Lukaku, não me lembro quem era o jogador que estava na área, mas estava praticamente isolado. E isso é por causa disso que há até aquela reação do Guardiola. E se repararmos nos segundos a seguir, nos momentos a seguir a esse lance, a equipa da Inter cai toda em cima do Lukaku, do Lautaro, caem todos em cima dele, porque ele ali foi muito individualista e quase sem ângulo tentou fazer um golo ao Ederson, que faz uma mancha incrível. Depois na segunda parte, com o golo, há um pouco o soltar do jogo, e o Foden podia ter fechado a partida, teve essa condução que podia ter dado golo. Lá está, nota-se aí novamente o nervosismo. O Foden não falharia aquele golo em condições normais, não falharia em frente ao guarda-redes, um remate muito frouxo que é facilmente encaixado pelo guarda-redes da Inter. Acabou por ser um pouco daquilo que nós fomos falando. O City ganhou. Interessante porque é a primeira vez que ganhou a Liga dos Campeões. Se vão manter esse legado, eu não sei. Agora, no meio desta conversa toda, vocês falaram, o Afonso falou dos portugueses, e eu ia-vos fazer uma pergunta. Aqui, se calhar, a saltar já um pouco para a frente do que pode ser o nosso podcast de hoje, mas vou fazer a pergunta porque acho que se enquadra aqui no tema. Nos festejos, depois do jogo desta final, houve muitos jogadores do City, nomeadamente Ruben Dias e Grealish, a pedir para Bernardo Silva ficar no Etihad e ficar com os Citizens. Vocês acreditam que depois do Bernardo ter conseguido completar o treble, ter conseguido completar o máximo, exponencial máximo do futebol em inglês, acreditam que ele fica com o City de Guardiola? Não sei qual de vocês é que quer começar, dou-vos aqui a palavra. Posso começar eu. Eu sinceramente acho que o Bernardo vai querer experimentar outros campeonatos. E faz sentido, porque lá está, Bernardo já ganhou tudo, já está desde 2000, não me engano, é 2017, 2018 em Manchester City, sim, porque joga as meias finais de 16-17 com o Mónaco contra as Juventus. Há desde 2017, 2018 em Manchester a defender as cores do Manchester City, e de certeza que quer experimentar voltar ao campeonato francês para jogar pelo Paris Saint-Germain, porque tem uma ligação muito forte com o diretor desportivo, que é Luís Campos, que ganharam ambos o campeonato francês em 2016 e 2017. E também existe a possibilidade de Bernardo ir para o Barcelona, o que faz sentido, visto que o Barcelona não conseguiu contratar Messi, e é o jogador mais parecido, não sendo Messi, é o jogador mais parecido, que consegue fazer que consegue ter as características mais semelhantes. Não tem tanto golo, mas também tem algumas semelhanças com o argentino. No entanto, temos o caso do Barcelona, que tem o fair play da Liga, que teve luz verde em relação
a renovar a dar o contrato de equipa A Gavi, a Ronaldo Araújo e a contratarem a custo zero Íñigo Martínez ao Bilbao, mas que não pode contratar jogadores porque não vende e ninguém nos garante que o Barcelona vai vender Eric Garcia, vai vender Ferran Torres, vai vender a Sofati e todos sabemos que o Barcelona só pode contratar depois de vender, por isso é que o Messi não foi para lá. Portanto, é mais provável, eu acho que vai sair, e que faz sentido sair. Preferia que fosse para o Barcelona, sem dúvida, porque acho que se encaixa melhor. Mas também se for para o PSG, estamos agora a ver com as novas transferências do PSG e com as saídas também da Messi e de alguns jogadores, que o PSG poderá estar a adotar uma filosofia, uma outra tipo de filosofia, em vez de só comprar e tentar encaixar, compra com cabeça, tronco e membro. João. Tendo em conta aquilo que eu tenho lido e aquilo que tem sido noticiado nos últimos dias, os principais pretendentes para adquirir os serviços de Bernardo Silva são o Paris Saint-Germain e o Barcelona. Assim, a avaliar aquilo que são estas duas hipóteses, podendo obviamente aparecer uma terceira, uma quarta, uma quinta, podem aparecer imensos clubes, porque é mesmo muito craque o português e não faltarão equipas a querer contar com Bernardo. O próprio Manchester City estará interessadíssimo em continuar a contar com os serviços dele, porque temos que admitir, é dos melhores jogadores do mundo. Não é por ser português, acho que toda a gente o diz, mesmo em Manchester é um jogador muito querido pelos adeptos, não só do Manchester City, mas pelos adeptos ingleses, porque é um jogador com muita qualidade, muito humilde, e é um jogador que trabalha muito para a equipa, e qualquer treinador, como o Guardiola já disse, gostaria de ter um Bernardo no seu plantel. Quanto àquilo que eu acho que acharia melhor, seria o Barcelona. Por aquilo que o Afonso diz, o Barcelona não conseguiu, ou seja, não conseguiu garantir o retorno de Messi, e se formos a ver assim na Europa um jogador que não é Messi, obviamente, mas muito parecido naquilo que é o seu estilo de jogo, será Bernardo. Será aquele jogador que mais se assemelha com o argentino. E também penso que já é um namoro antigo este de Bernardo com o Barcelona. Já se fala sensivelmente, se calhar 2 anos, que se fala nas janelas de transferência que o Barcelona poderá estar interessado em Bernardo, que o próprio Bernardo, caso exista uma proposta do Barcelona, estaria interessado em conversar com a equipa espanhola para assinar um contrato. Portanto, dessas duas hipóteses, que são o Paris Saint-Germain e o Barcelona, vejo Bernardo a encaixar que nem uma luva no Barcelona. Se vai ficar ou não, não sei. Acho que é muito difícil dizê-lo, ainda para mais depois de ter vencido uma Liga dos Campeões e a FA Cup e o campeonato inglês é algo inédito. Para os Citizens, penso eu, acho que nunca tinham conseguido isso, pelo menos a Liga dos Campeões nunca tinham conseguido. Portanto, poderá ser um incentivo para o português ficar, mas também concordo com o Afonso e acredito que ele queira experimentar novos ares e acho que também faria bem para a sua carreira, porque acho que qualquer jogador chega a uma altura, após estar vários anos num clube, quer mudar de ares e mesmo para ele é bom para ter mais competitividade no sentido pessoal. Ou seja, no City não digo que se acomode, porque acho que a mística do clube e principalmente do Guardiola não deixa que isso aconteça, mas quando saímos da nossa zona de conforto, por norma conseguimos nos dedicar mais e conseguimos às vezes mostrar mais de nós. E penso que se calhar se Bernardo sair, pode-se destacar ainda mais se for para um Barcelona, porque obviamente que o City neste momento é uma equipa bastante melhor que a equipa do Barcelona, e posto isso, penso que se Bernardo for para o Barcelona irá destacar-se mais, e quem sabe se não veremos aí um Bernardo aí num top 3 da Europa, num top 5 de melhores jogadores do mundo. Penso mesmo que é um jogador mesmo muito bom e ainda vai a tempo de chegar a esses patamares, porque é mesmo muito craque. E veremos se sair. Se não sair, continuará no City com certeza, e será mais um ano, mais dois, preponderante e muito importante para a seleção e para o clube que representar. Bem, eu sobre o Bernardo, eu por acaso pensei que um de vocês ia falar sobre isso, porque também vi isso, e estava aqui a tentar mexer no nosso podcast. Aliás, até fiz aqui um pequeno bug, mas isso entretanto voltou ao sítio. Estava a mexer aqui no nosso podcast para mostrar, para quem nos está a ouvir, aqui a página do Transfer Market, que eu vou passar lá a mostrar já, porque no Transfer Market o rumor, a equipa com maior percentagem de rumor para o Bernardo Silva ingressar na próxima temporada é o Benfica.
Não sei se vocês sabiam disto, não sei se estavam a par, mas segundo o Transfermarkt, o Bernardo Silva tem 54% de regressar ao Benfica. E dá para. Acabei de colocar aqui no nosso podcast, que está aqui do meu lado esquerdo. 54% que já esteve mais, segundo o site, já houve maior probabilidade dele regressar ao Benfica. Acham que isso pode acontecer já? O Bernardo Silva já falou Eu que. acho que é, Diz, podes falar, fala. acho que é completamente. Para já, acho que é completamente improvável. Quando falaste disso das percentagens, não dizendo mal daquilo que é o Transfer Market, muito pelo contrário, é um site que eu uso bastante porque informa mesmo muito bem os adeptos de futebol a nível de mercado. Mas lembro-me na altura de Cavani, aquela mítica transferência para o Benfica, tinha 95% de chance de acontecer. Portanto, a partir do momento em que não é oficial, em que não vemos o jogador com a camisola do clube que irá representar na mão, é difícil às vezes dizermos se irá acontecer ou não. Não me acredito que irá para o Benfica, porque acho que é muito cedo. Ele já falou que queria ir para o Benfica, quase como o Rui Costa, não acabado, mas ainda numa idade que conseguisse de facto ajudar o seu clube do coração, pelo menos o clube que ele diz que é o clube do seu coração, que faz a sua formação e que sai de uma forma precoce e diz que sente que quer retribuir aos benfiquistas. Portanto, talvez um dia aconteça essa transferência, mas acho que não faz qualquer sentido agora, ainda para mais depois daquilo que eu falei, que acho que é um jogador que tem capacidade para chegar ainda mais longe. Se for para uma equipa que se destaca mais, acho que isso pode acontecer, no caso, se for o Barcelona. Afonso, queres dizer alguma coisa? Pá, eu acho que ele não vai ir para o Benfica já. Acredito que vai voltar, porque lá está o clube dele. Ele sempre disse que gostaria de voltar ao Benfica. Mas sendo o Barcelona e estando ele tem cerca de 27, 28 anos, acho que ainda está no auge da carreira. Ainda está, não, está no auge da carreira. E de certeza quer continuar nas melhores ligas do mundo, a ter capacidade a jogar em equipas que dê para lutar por grandes competições, como a Liga dos Campeões, a La Liga, a Premier. Portanto, acho que isso é um bocado irrealista, achar que o Bernardo vai voltar ao Benfica este ano. Eu só puxei este assunto porque já tinha visto no Transfer Market. Eu, inclusive, já tinha lido em outras épocas, e o próprio Bernardo já falou que gostava de voltar ao Benfica. A questão é que também já se falou muito daquela. Eu, há bocado, antes de começar a falar sobre isto, queria só dizer uma coisa. Vocês falaram aí do PSG. O PSG, não sei se viram hoje, está na iminência de anunciar o Kang-in Lee, jogador do Valência, que é mais um médio. Já tem Fabian Ruiz, já tem Verratti, já tem Carlos Soler, Renato Sanches, Vitinha, Danilo. O que é que o Danilo joga um pouco mais atrás. Podem estar também na iminência de contratar o Garte ao Sporting e agora há a Kang-in Lee do Valência. Mas Se o Bernardo... Renato Sanches é para sair. Certo, Exato, acho que é mais por aí. Também. sim, certo, mas seria mais. Até que ponto é que o Bernardo, se estas contratações acontecerem, Kang-in Lee é um médio ofensivo do Valência, é um jogador que joga mais à frente no terreno, que até faz um pouco daquilo que nós este ano já fomos vendo na Primeira Liga, com casos como o João Mário, como o Otávio, o próprio Bernardo no Manchester City já fez isso noutras épocas e este ano também o fez, que é jogar aquele médio que puxa um pouco para o extremo interior, que joga ali colado à linha, mas a descair para o meio. O Kang-in Lee faz isso também no Valência. Por isso é que eu digo, se o Bernardo vai mesmo para lá, eles estão a começar a contratar jogadores para esse tipo de posição. Se faz sentido, não sei se faz muito sentido. Eu só queria falar sobre isto, informar sobre isto, porque podiam não ter visto, podiam não ter reparado nessa informação. Eu acho que ele indiscutivelmente vai regressar ao Benfica, mas lá está, também isso é como tudo. Quantos e quantos anos é que isto, se calhar já vou dar um exemplo, uma comparação, fazer uma hipérbole, um exagero. O Ronaldo também desde sempre que diz que quer voltar ao Sporting, né? E nunca regressou ao Sporting. O Bernardo, se quer voltar ao Benfica, também diz que quer voltar ao Benfica. Eu percebo que é o clube do coração dele, mas eu acho que chega aqui a uma altura em que os jogadores estão num patamar tão grande da carreira que não sei até que ponto é que se disponibilizam a regressar aos seus campeonatos natais, digamos assim. Como é que um Bernardo Silva, vocês creio que estão de acordo comigo, Bernardo, quando tiver os seus 34, 35, não vai ser tão explosivo, se calhar, não vai aguentar o jogo todo, mas a qualidade vai ser a mesma. Vai continuar a ser um grande jogador como é nos dias de hoje.
eu não imagino um Bernardo Silva a regressar ao Benfica e a jogar no Benfica. Mas isto sou eu, porque cada vez mais temos visto agora, eu não sei como é que é dizer essa palavra, mas essa migração, sim, migração para dentro da Arábia. Os jogadores têm ido todos para lá, e eu acho que cada vez mais este estilo de jogador, como o Bernardo Silva, que é uma questão, quando eu digo um estilo de jogador, é um jogador que recebe muito dinheiro há muitos anos, que está no topo do futebol há muitos anos, vai acabar por ter um destino destes. Porque estamos a falar de. Antigamente a malta. Eu agora estou a fugir um pouco ao tema, mas também estou aqui a puxar outro para trazermos ao podcast, que é a questão da Arábia, para também darem a vossa opinião, que isto agora tem sido uma loucura, não é? Os jogadores têm estado praticamente. Já foi o Benzema, já foi o Kanté, o próprio Cristiano Ronaldo do ano passado, já foi também, fala-se de Kimpembe. Há muitos jogadores que têm sido apontados ao Campeonato Árabe. Há uns anos atrás havia esta questão, mas era com a China. O campeonato chinês fazia isto. Agora, há duas questões diferentes desde o campeonato chinês para os dias de hoje. É que, primeiro, não é tão longe, o Médio Oriente é já aqui abaixo do Mediterrâneo, e depois não recebem, se calhar, um terço do que recebiam na China, digamos assim. Agora recebem o triplo, a triplicar ou a quadriplicar do que iam receber para a China. Por isso. Acho isto um pouco estranho, sou sincero, porque eu não esperava que o efeito Cristiano Ronaldo sucedesse assim tão grande, porque isto é claramente esse efeito. As outras equipas do campeonato a verem a quantidade, esta expressão nem é bonita, mas a quantidade de tudo, digamos assim, que o Cristiano Ronaldo veio acrescentar, não só ao Campeonato Saudita, como também ao Al Nassr. E agora, cada vez são mais esses jogadores. O próprio também, o Benfica está interessado em Di Maria, também já ser apontado à Arábia Saudita, pode mudar para lá. E tem sido muito esta constante nos últimos tempos. Não sei se vocês querem se pronunciar sobre isso, querem dizer alguma coisa sobre essa afluência dos jogadores ao campeonato do Médio Oriente. A minha opinião é que. A minha opinião não, isto é um facto. O Fundo de Investimento Saudita Público comprou os quatro maiores clubes da Arábia Saudita, tanto o Al Nassr, como o Al Hilal, como o Al Ittihad, onde está o Benzema, e o Al Ahly, que subiu agora de divisão. É um clube muito grande na Arábia Saudita. E o investimento que o Estado Saudita fez nos clubes é de bilhões de dólares, bilhões de euros. E eles querem promover também a candidatura deles ao Mundial em 2030, contra Portugal, Espanha e Marrocos. E acho que eles vão fazer uma candidatura com a Grécia e com o Egito. Eu acho que se baseia muito nisso, em promover o país para, em 2030, conseguir ganhar a candidatura. E acho que passa muito por isso. E claro, querem mudar as ideias que as pessoas têm sobre o país. Claro que uma pessoa pensa, se o Ronaldo foi para a Arábia Saudita, afinal eles não devem ser assim tão maus. Mas lá está, a isso chamamos sport washing. Isto é o sport washing, não sei se vocês sabem o que é, mas o sport washing consiste em limpar a imagem de um país com o desporto. E é o que eles basicamente estão a fazer. Têm muito dinheiro, porque o dinheiro deles é infinito, desde o petróleo, o gás natural, aos grandes fundos deles são praticamente infinitos. Daí este investimento gigante no futebol, que é o maior desporto do mundo, e querem tentar mudar a imagem do país. Só que há aqui uma questão que. Está assim, claro, estás 100% certo e isso é a imagem que eles querem passar. Mas há aqui uma questão que me deixa de facto bastante interrogado, digamos assim, deixa-me bastante curioso. Que é o próprio Ronaldo tinha dito isto quando foi para o Al Nassr, já disse recentemente que fez uma entrevista também, creio que coisa de 2 semanas, que fez uma entrevista também no Al Nassr, em que ele diz que acredita que a Liga da Arábia Saudita com uns anos pode chegar ao top 5 de ligas mundiais, digamos assim. Só que a questão é que estamos a falar de uma liga que não participa em competições europeias. Não participa em competições europeias. É uma liga que está noutro continente, que não joga competições europeias. Como é que isso fica agora? Porque a realidade é que eu fico curioso, porque se há de facto esta afluência ao Campeonato Saudita, se os jogadores estão a ir para o Campeonato Saudita, isso que o Ronaldo diz pode perfeitamente acontecer. Se começam a ir muitos jogadores para lá a receber muito dinheiro, pode ficar um campeonato competitivo. Se o Messi não fosse para lá, quantas pessoas é que não iam ver esta no Campeonato Saudita só para ver o Messi, o Benzema e o Ronaldo todos uns contra os outros à mistura, digamos assim. Se começam a ser muitos jogadores a irem para lá, isto vai começar a ser uma rebaldaria, digamos assim. E como é que uma liga que não faz parte
do maior continente do futebol, digamos assim, o continente do futebol mais competitivo, vamos pôr nestes termos, consegue-se enquadrar num top 5 de ligas do mundo. Como é que isso acontece? E eu acho que no início achava piada ao que o Ronaldo dizia, agora começo a achar que pode mesmo acontecer. E pronto, passo a palavra para ti, João. Não sei se queres dizer alguma coisa em relação a isto, eu meti-me aqui a meio. Olha, eu agora vou dar uma de Afonso quando foi aquela questão dos três clubes que estavam a lutar para descer, não jogarem ao mesmo tempo. Acho que é completamente ridículo o que o Ronaldo está a fazer. Sou um grande apoiante de Ronaldo, para mim é o meu jogador preferido, é o melhor jogador da história. Sou um grande fã de Cristiano Ronaldo, mas acho que o que ele está a fazer é ridículo. Ele pensa que está a fazer mesmo grande coisa, a dar essas afirmações e a dizer que sabia que ia causar este impacto, que os jogadores, que grandes jogadores viriam e Benzema já veio e outros tantos irão, como é o caso de Kanté que já foi. E acredito que sim, que isso irá acontecer, mas eu gostava de perceber se ele acha mesmo que está a fazer grande coisa. Eu percebo que ele está a ser pago a peso de ouro, é pago como um embaixador do próprio clube e do país, por causa daquela questão que o Afonso fala para o Mundial de 2030, se não me engano. Atenção, ele é embaixador do país. Foi o Sim, país que o contratou para jogar no Algarve. exatamente. Mas ele não é Exatamente. embaixador do Mundial. Não é embaixador do Mundial. Ok, mas ele é embaixador do clube, do país, e ao estar a fazer isto e ao estar a propagar a ideia de que os jogadores devem vir para o campeonato árabe, com certeza que poderá trazer pontos para o clube conseguir vencer a candidatura para o Mundial 2030. É por aí que eu falo. Eh, Acho que é mesmo. Não faz sentido o que ele está a fazer. Acho que foi sem necessidade alguma para uma liga exótica destas. Acho que não havia necessidade. É um jogador que já ganhou tanto dinheiro durante toda a sua carreira. Não... E com certeza que tinha mercado europeu. Quanto mais não fosse, isto depois também depende. Não sei se o Sporting estaria interessado em contar com o Ronaldo. Mas por que não voltar para Portugal? Por que não voltar para o Sporting? Por que não fazer isto que está a fazer na Arábia, no Sporting? Fazer isto por Portugal, fazer isto pelo seu país, pelo clube que o vi crescer, que o fez o jogador que ele é. Por que não vir aqui para Portugal e começar a propagar esta ideia de que os jogadores devem vir para Portugal, porque é um campeonato competitivo, é um campeonato que neste momento é uma rampa de lançamento para os grandes campeonatos europeus, sim, campeonatos da Europa. Por que não fazer isso aqui em Portugal? Eu percebo que eles lá pagam a peso de ouro, mas Ronaldo precisava disso? Penso que não. Assim como os outros jogadores que para lá vão, como é o caso de Benzema. Eu compreendo quando são jogadores, já falei disso com vocês no off, quando foi o caso de Fábio Martins, que foi para o Qatar, se não me engano, o antigo jogador do Famalicão. Quando ele disse que foi para lá num ano ganhar o que não ganhava em 10 anos em Portugal. E aí eu compreendo, porque são jogadores que, apesar de toda a sua genialidade e de serem craques, nunca terem chegado a grandes patamares e precisam de lá estar de fazer a sua vida. Precisam de que se existir essa proposta e essa oportunidade, tipo para essas ligas exóticas, como é o caso do Qatar, como é o caso da Arábia, da própria MLS, de fazer a sua vida num ano ou dois, ganham mais do que ganharam em toda a sua carreira e conseguem ficar bem para o resto da vida e conseguir ter boa qualidade de vida para si e para a sua família. Eu compreendo isso. Agora, quando são jogadores como Ronaldo, como Benzema, não compreendo. E sinceramente fico até um pouco triste por Ronaldo estar a fazê-lo desta forma. Está de facto, parece contente e orgulhoso do que tem vindo a fazer, a propagar um país que não respeita os direitos humanos. Podíamos entrar por aqui por campos que não vale a pena, não é esse o nosso intuito, porque é fora do futebol, mas é um pouco o Afonso fala, o sport washing. Estão a tentar limpar a imagem da Arábia Saudita com o desporto. Quando é um país que não respeita os direitos humanos e faz coisas completamente repugnantes, mas pronto, com o dinheiro conseguem limpar toda essa imagem. E Ronaldo, querendo ou não, infelizmente, para mim, não sei se vocês concordam com isso e até vos gostaria de perguntar se acham que estou a ser demasiado cruel ou demasiado crítico, se concordam comigo ou se acham ou se têm outra perspectiva deste caso, mas acho que até fica um pouco mal Ronaldo estar a propagar a ideia
de que é um país bom e tudo mais, quando é a realidade que nós sabemos que é, porque infelizmente é um país que não respeita várias coisas que aqui em Portugal era completamente impensável. Por isso é que digo que não concordo com o que o Ronaldo tem vindo a fazer e sou da opinião que se ele quisesse fazer este tipo de serviço, que para além dele ser futebolista, neste momento está a prestar serviço à Arábia Saudita neste aspecto da propagação da ideia de que é um bom país para se jogar, porque não vir fazê-lo para o seu país, porque não vir fazê-lo para Portugal e para o seu clube, que é o Sporting. Eu antes de dar a palavra ao Afonso, que sei que o Afonso vai querer falar sobre este assunto, estamos a falar aqui de um dos maiores fãs da Cristiano Ronaldo. Antes de mais, eu vou seguir a tua ideia, eu concordo plenamente contigo. Não vamos passar a imagem que somos anti-Ronaldo, porque não somos, somos três fãs, Claro que não, somos sem três dúvida fãs que do não. Cristiano. Mas eu acho que a grande questão que tu meteste aí no meio, e a mais importante, antes sequer de jogar no Sporting, digamos, de voltar ao seu clube, é o que ele está a fazer na Arábia, de publicitar o campeonato, de trazer os jogadores com ele, se é que isso acontece ou não, se é por causa deles que eles estão a ir para lá. O que ele está a fazer na Arábia, neste momento, podia estar a fazê-lo em Portugal e podia estar a propagar o futebol português. O futebol português podia estar num patamar, não diria agora, porque o Ronaldo não foi assim há tanto tempo para a Arábia, não dá tempo para tudo, mas podia estar a crescer a olhos vistos simplesmente por causa dele. O Sporting, a publicação, que o ano passado, quando vi isto, achei completamente surreal, mas a publicação com mais likes de sempre do Instagram do Sporting é a inauguração do museu, da Academia com o nome do Cristiano Ronaldo. Em anos e anos de Instagram, para verem um exemplo, para verem o crescimento, e nós vemos isso também, aquela questão do Al Nassr ter X seguidores no Instagram, e quando ele chegou a ter quase mais 10 milhões ou 15 milhões de seguidores, assim, uma coisa absurda. Mas para Não sei verem. se vocês sabem, Diz, o diz. Nacional da Madeira também tem 100 e tal mil seguidores no Instagram por causa de quê? Por causa do Ronaldo, porque passou Sim, por lá, claro. porque está no historial do Ronaldo. E para o nosso futebol ia ser bastante bom. Ele provavelmente ia ficar ligado ao futebol português, podia até mudar o futebol português. Claro que isso é uma questão muito. Estou a ser um pouco, se calhar, tendencioso, não sei, por estar a dizer que o Ronaldo podia fazer parte de um cargo importante no nosso futebol, se bem que ele há pouco tempo disse que gostava de ser dono de um clube, certo? Acho que não estou enganado. Disse que gostava de Deixa eu ser. só corrigir o Afonso. O Nacional tem 427 mil seguidores no Instagram. Fica lá. Tem 4 vezes Grande mais. número. Imagina o que isso seria para o futebol nacional, o que seria para a Liga, o que seria para os clubes, ter um Cristiano Ronaldo cá. E não é só isso, nós falamos hoje em dia, e já acho que nós nunca comentamos isto em cenário podcast, comentamos isto em Ovos 3, a questão da centralização dos direitos televisivos, que em Portugal é completamente surreal e que as equipas não recebem praticamente nada em comparação aos grandes, como em Inglaterra, todas as equipas recebem praticamente, não é bem o mesmo, mas tudo muito parecido. Com o Ronaldo cá, imagina a afluência de câmaras, a afluência de canais de países estrangeiros da Europa que iam querer publicitar o futebol português, que queriam ver o futebol português, que iam passar. Nós, se calhar, eu às vezes tenho esta questão para mim próprio. E falo por mim, eu estou a ver futebol em casa. As ligas que me chamam mais a atenção à primeira é a Premier League, a Liga Espanhola e a Liga Italiana. A Liga Alemã, sou sincero, é muito competitiva, mas está depois destas três. Isto, na minha opinião, cada um tem o seu registro a ver futebol. Mas, por exemplo, eu não sou um seguidor da Liga Holandesa. Não vejo a Liga Holandesa. Sou capaz de ver algum momento, algum gol, mas não vejo os jogos da Liga Holandesa. Às vezes, se calhar, um PSV Ajax, um PSV Feyenoord, se estiver a acontecer, vou ver. Agora, antes estão estas três ligas, depois vem a Bundesliga. Claro que há as competições europeias no meio. Eu às vezes me pergunto-me em que patamar é que para as pessoas de outros países está a nossa liga. Toda a gente tem um patamar, eu acho que vocês também têm. Têm preferências de ligas que preferem ver e que vão ver com mais facilidade se estiver a acontecer. Lá fora, com que regularidade é que se vê o futebol português? Eu acredito que seja com muito pouca regularidade. E com o Cristiano Ronaldo a história podia ser outra e ia ser outra, E tu com certeza. tocas aí num ponto muito importante, que é, eu nunca vi campeonato árabe. Exatamente. E agora vejo porquê? Porque o Ronaldo está lá a jogar e aparece muitas vezes no Canal 11.
do Ronaldo a jogar, ou seja, os jogos do Al Nassr. Como a Sport TV, por exemplo, desculpa, a Sport TV comprou os jogos da Liga Árabe, agora a Claro que Sport sim, TV passa os jogos da Liga Árabe por causa do Ronaldo. Que era o que exatamente. acontecia ao contrário se ele estivesse cá. Se Ronaldo viesse, exatamente, se viesse para Portugal, com certeza que aconteceria o inverso, de certeza que se calhar os canais da Arábia comprariam os direitos televisivos dos canais portugueses e de quem faz as transmissões de jogos portugueses para ver crescer Ronaldo, assim como da Arábia, como todos os países do mundo, porque Ronaldo é mesmo uma figura importantíssima e aproveito aqui para dizer que gostamos lá está muito de Ronaldo e não estamos aqui a passar uma imagem anti-Ronaldo, mas nós lá fora somos conhecidos. Se nós formos a um país qualquer e dissermos que somos portugueses, eles começam logo a dizer Cristiano Ronaldo, Cristiano Ronaldo. Lá está. É a maior figura do nosso país. E se ele viesse para cá, de facto, ajudar o nosso campeonato e o nosso país nesse aspecto do futebol, todos os países do mundo estariam interessadíssimos em ver o campeonato português só por causa do Cristiano Ronaldo. Concordo plenamente no que tu dizes, tocas num ponto muito importante e acho que era mesmo esse efeito que iria ter. Iríamos ter muita mais afluência e tenho a certeza absoluta que o campeonato português iria dar salto. Afonso, não sei se queres dizer alguma coisa. Eu concordo com ele. Nós, quando vamos lá para fora e dizemos que somos portugueses, falam logo em Cristiano, é uma marca que representa o nosso país. E também concordo que o Cristiano, se viesse para Portugal, era muito. Eu gostava muito, gostava. Eu sou fã, vocês sabem, é o meu ídolo, não há que escondê-lo, não tenho problema nenhum. E se ele viesse para Portugal, sem dúvida que que o nosso campeonato seria vendido de outra maneira, porque e tentavam fazer tudo de uma maneira. Acho que isto, o facto do Ronaldo, se o Ronaldo vier para cá, porque ele pode vir, nós não sabemos, poderá vir. Acho que isto iria organizar muito o nosso campeonato. Porquê? Porque temos aqui uma super estrela, porque é uma super estrela. Um astro. E as pessoas vão olhar para o nosso campeonato. O Ronaldo joga num campeonato, o sexto ou sétimo campeonato, maior campeonato da Europa, onde não, as pessoas não apoiam os clubes das cidades, onde os direitos de transmissão televisivas não estão divididos. E acho que até ajudava a organizar muito melhor o nosso campeonato. E dava para vender, para não falar disso, porque o Ronaldo viesse para aqui, como a Arábia Saudita, o campeonato da Arábia Saudita foi vendido para Portugal, para a China, para todos esses países, o nosso campeonato também seria vendido. E era uma grande hipótese para nós dos os nossos próprios clubes mais pequenos ganharem dinheiro com isso. Sim, pegaste aí num ponto bastante interessante a organização do nosso campeonato, até porque podia ser, e hoje em dia se cada vez se vê mais, lá está, não nos compete a nós falar sobre isso porque é extra futebol, mas há sempre a questão do julgamento e da crítica que fazem mover a sociedade, digamos assim, as pessoas movem-se a partir do julgamento e da crítica e parece que gostam de atuar a partir disso. Podia ser um julgamento e uma crítica europeia e de outras ligas à nossa, se vissem, lá está, esses erros que tu apontas, e podia até ser um abre-olhos para o nosso campeonato, para começar a mudar. Bem, vamos seguir com o nosso podcast. Já tivemos aqui 40 minutos a falar só do Manchester City e do Ronaldo, por isso vamos seguir para a frente. O próximo tema que nós trazemos à mesa é a final da Conference League entre Fiorentina e West Ham. O West Ham acabou por se celebrar campeão naquele jogo que nós dissemos na semana passada que seria para David Moyes o jogo mais importante da sua carreira. Eu creio que eu disse Fiorentina, acho que o João foi para o West Ham, o Afonso foi nos penaltis com vitória para a Fiorentina. Com vitória para a Fiorentina. Acabou por ser a equipa inglesa a sorrir, mas, meus amigos, eu acho, isto é a minha opinião, é um resultado muito enganoso. Eu vou-vos deixar vocês a pegar nisto, mas um resultado muito enganoso. Afonso, se quiseres começar. Eu vi o jogo, por acaso estive bastante atento a esse jogo. A Fiorentina foi superior ao West Ham. O West Ham teve, que me lembro, o West Ham teve duas oportunidades de jogo, foram os golos. Penalti, até o penalti não tinha feito nada. Mas ali é. E tem alguns lances fora de jogo. Sim, mas lá está, fora do jogo não conta. Sim. E depois na segunda parte a Fiorentina sofre o golo e cai em cima de uma maneira no West Ham. O West Ham parecia que o golo ainda lhes fez pior. Eles já estavam apagados do jogo e ainda ficaram mais. Um grande golaço de Boaventura. E depois a Fiorentina cai em cima deles, sem hipótese. O estádio todo a puxar pela. Tinha ideia que estavam mais adeptos do West Ham, mas os adeptos da Fiorentina estavam a puxar bastante pela equipa. E aos 90 minutos, de um grande passe de Paquetá, numa recuperação de bola. Aquilo foi uma bola ali meio tremida, uma recuperação de bola. Passe em profundidade. Um comentador até diz que é quando jogava a PlayStation o típico
botão do triângulo e Bowen mete a bola quase picadinha, a bola ainda toca ali no corpo do guarda-redes e dá a vitória e dá o segundo título europeu ao West Ham. Eu só tenho aqui a acrescentar porque, desculpem-me, mas eu quero dar os parabéns à UEFA porque sem dúvida que a criação da Conference League é um mais esta administração de Seferin é muito importante. Já faltava uma terceira competição europeia, sempre tivemos a Taça das Taças, já há muitos anos houve a Taça da Cidade de Confeira. Era bastante importante haver uma taça oficial, não oficiosa, como a Taça Intertoto era uma taça oficiosa. Era importante haver um campeonato, uma Conference League no calendário europeu para as equipas mais pequenas conseguirem disputar e vencerem títulos, porque os adeptos das equipas pequenas não são adeptos por vitórias, nunca contam ganhar, mas quando ganham fazem a maior festa. Não tenho dúvidas nenhumas que a festa em Londres dos adeptos do West Ham foi maior e foi muito melhor que a festa dos adeptos do Manchester City. João. Olha, acertei outra vez. Eu não sei o que é que se passa comigo. Eu ando a acertar muitos prognósticos. Concordo, a Fiorentina foi de facto superior em bastantes momentos do jogo. Nota-se que é uma equipa com mais estofo. Não sei explicar. Sinto que conseguiram encarar o jogo de outra forma. O West Ham sempre muito. Parecia estar nervoso, sempre a tentar jogar a bola muito rápido, muito, a precipitarem-se muito, sem muita paciência. Mas lá está, acho que acontece aquilo que eu falei, que é a questão dos jogadores serem tão bons, ter jogadores tão bons que se conseguiram destacar muito. O caso de Declan Rice, o próprio Paquetá, que faz uma finalíssima de outro mundo, é um jogador mesmo demasiado bom para estar no West Ham. É daqueles jogadores que nós não fazemos ideia como é que foram ali parar. Assim de repente lembro também de Fekir quando foi para o Betis. São jogadores que já caem ali, parece que caíram de avião, não fazemos ideia como é que eles foram ali parar, e é o caso de Paquetá quando sai do Olympique de Lyon e vai para o West Ham. Grande jogo da Fiorentina, perde, acontece, os Hammers festejaram, como o Afonso diz, o seu segundo título europeu, já há muito tempo que não venciam nada. Parabenizar também David Moyes, que é um treinador que eu gosto, é um treinador que tem garra, que vê-se que é um treinador que gosta do futebol e às vezes tem algumas situações um bocado polémicas e um tanto quanto cómicas, mas até gosto de David Moyes. E o West Ham lá está, vence. Sagra-se campeão da segunda edição da Conference League e é o que é. É mais uma equipa inglesa a ganhar uma competição europeia este ano. O Manchester City também o fez e a Europa League foi para o Sevilha, que se não me engano é a sétima da Europa, do Sevilha. Sim. Portanto, Sim. duas taças internacionais para dois clubes ingleses e uma para o clube espanhol. E mais uma final perdida para os italianos. Sim, é isso, é o que eu ia dizer. Exatamente. É um culminar de. Estamos habituados a ver a Europa a ser dominada por espanhóis e ingleses, costuma ser o habitual. Às vezes aparece um Bayern de Munique, já apareceu também o Inter de Milão, estamos a falar nos últimos anos. Estamos habituados a ser a Espanha e a Inglaterra a dominar nas vitórias das finais europeias, voltamos a ver isso, mas tivemos 3 equipas italianas que perderam as 3 nas finais, quer da Liga dos Campeões, quer da Liga Europa, quer Conference League. Podia ter sido uma afirmação enorme nas ligas europeias. Itália para o ano podia ter cerca de 7, 8 equipas, certo? 6, 7, 8 equipas por aí, de equipas nas competições europeias. Podia ser algo espetacular de se ver e não vai acontecer. Vão ter na mesma, se não me engano, 4 na Liga dos Campeões e uma na Liga Europa e outra na Conference League. Acho que é assim que funciona. E acho que vocês disseram tudo. A Fiorentina foi mais competente. Eu já vos tinha dito e tinha falado a semana passada que as fases das duas equipas iam-se notar nesta partida. Uma Fiorentina que na Liga Italiana fica em 7º lugar e fica atrás dos restantes, é o primeiro dos últimos, digamos assim, fica atrás dos grandes e fica ali em 7º lugar a jogar um bom futebol. E do outro lado, um West Ham com um plantel recheado de craques. Falaste do Paquetá, mas há muitos outros por ali, o próprio Bowen, o próprio Declan Rice, que está de saída, em princípio.
Segundo a informação que ainda havia ao bocado, o jogador que está a ser apontado para substituir Declan Rice no West Ham é João Palhinha, do Fulham. É um dos nomes em cima da mesa por parte dos Hammers para colmatar essa saída do Declan Rice, que em princípio deverá ser para o Arsenal. Também é o cenário mais provável do médio inglês. E lá está, é uma equipa do West Ham que tem um plantel recheado de bons jogadores, que acabou muito mal na Premier League e teve um ano muito sofrido na Premier League, e que neste jogo se ia sentir essas fases que as equipas foram ultrapassando e que chegaram agora ao fim da temporada na cara, e acabou por ser isso. A Fiorentina mais competente, um West Ham muito nervoso, como o Afonso apontou, muito nervoso durante o jogo, sempre com aquela coisa de, lá está, eu também percebo, e sou sincero, nós não podemos estar aqui a questionar nervosismos, porque não somos nós que estamos lá, e vendo essa final da Conference League para equipas que normalmente não estão neste patamar, e nenhuma final é algo de facto especial, e os jogadores também sentem isso, e os ingleses, aquilo estava cheio de ingleses, o Afonso disse bem, tinha mais adeptos do West Ham, que encheram a cidade completamente de adeptos. Agora estou-me aqui a E lembrar. conta-se que haviam mais 5.000 fora do estádio, nas ruas de Praga. Nas ruas de Praga, para ver a quantidade de gente que acompanhou a equipa David Moyes a esta final. De seguida, passamos aqui esta parte da Conference League. Já estamos a ficar um pouco esticados, já vamos em 50 minutos do nosso podcast. Temos as fases de subida, quer da Primeira Liga, quer também da Segunda. Fico feliz com a subida do Estrela da Amadora à Primeira Liga, porque é um histórico português e é um clube que eu lembro-me de criança ver jogar, então é muito engraçado voltar a ver uma equipa como a Estrela na nossa liga, como era, por exemplo, também a Naval. Vem-me agora aqui a Naval à cabeça. Triste porque a equipa do Marítimo acaba por descer, e é uma equipa que leva muito adepto ao estádio, é das equipas médio-baixo. Era a quinta assim, equipa com maior ocupação de estádio. A terceira ou quarta com a maior ocupação de estádio, e a quinta com a melhor média. 9.000 ou 8.000. 8.000 adeptos. Um estádio de 9.500, quase 10.000. Acho que é algo completamente surreal no nosso país. Uma equipa ter 8.000 adeptos de média a jogar em casa é espetacular no nosso campeonato. Triste por isso, por ver uma equipa como o Marítimo que desce de divisão da terceira para a segunda. Fico feliz com o Vilaverdense, mais uma equipa nortenha a chegar a estes campeonatos do nosso futebol. E por outro lado, querendo ou não querendo ser tendencioso, fico sempre contente por ver a equipa da Bessada descer de divisão. Sem querer ser tendencioso, feliz porque acaba por culminar no mesmo ano em que o Belenenses sobe à segunda, a Bessada deixa à terceira. Creio que os adeptos do Restelo devem estar com um êxtase enorme, e fico muito feliz por isso. Tenho aqui uma pequena opinião sobre o jogo do Marítimo Estrela. Desculpa, só uma coisa. Claro que estamos aqui a falar, o Estrela também é o Sintra Futebol. Também há essa questão do Estrela, que também é o Bessado de fora, também há isso, mas pronto, este caso da Bessado fica por aqui. Afonso, podes continuar, desculpa, queria dar só aqui uma parte. Eu também queria falar só um bocadinho sobre isso. É muito triste, em primeiro lugar é muito triste uma equipa como a Marítimo descer. Há muita gente que fala que são equipas B de Benfica, de Porto, de Sporting. Isso não importa, não são, em primeiro lugar. São clubes com identidade, são clubes muito antigos, com adeptos. E é triste o maior representante das ilhas portuguesas descer de divisão, o maior clube, como eles dizem, o maior das ilhas. É triste um clube com gente, com personalidade, um clube com alma, descer à segunda divisão. É triste o futebol português perder mais uma região na primeira divisão, perder mais uma região na primeira divisão. É triste perder uma equipa que mete quase 90% da ocupação do estádio numa época fraca, muito fraca do Marítimo. Há de realçar isso. Em termos de mérito, merece descer. Os adeptos não merecem, porque os adeptos estiveram sempre lá. E é de realçar as campanhas que o Marítimo fez para ter apoios nos jogos fora. Andavam sempre à volta de 300, 400 pessoas. Vinham buscar os estudantes madeirenses que estudam no continente para ir ver a bola. Faziam programas e havia benefícios. Acho que não se pagava autocarro, só o custo do bilhete. E depois também quero falar, eu quero dar os parabéns aos adeptos de Estrela, porque merecem. Uma cidade muito grande no nosso país, é das cidades com maior número de habitantes. É uma cidade que gosta de futebol, é uma cidade que gosta do clube do Estrela. Porém, o Estrela tem o senão. O Estrela comprou o lugar na terceira divisão há quase 3 anos. O Estrela há 4 anos estava na segunda distrital de Lisboa, a jogar contra o Belenenses.
segunda não, na primeira, na Honra da Distrital de Lisboa. E passado um ano está a jogar a terceira divisão. Portanto, podemos aqui ver que Paulo Lopo, que me gosta de fazer das suas, como fez aqui no Leixões, aqui na nossa zona, fez no Estrela, comprou um clube que não tinha adeptos, vamos ser sinceros, Centro Futebol, que até eliminou o Vitória, o Vitória Sport Clube na Taça de Portugal no seu último ano de existência. Foi comprado pelo Estrela, tanto que agora se chama Clube Futebol, e do Sintra Estrela. E não dou mérito à SAD, Estrela de estar na primeira, mas dou mérito aos jogadores, claro, dou mérito ao treinador, que é um bom treinador, Sérgio Vieira, apesar de se ter exaltado bastante, não sei se viram o jogo, ele ali no final, antes do gol do Marítimo do 2-1, ele perdeu mesmo a cabeça, mas é um bom treinador, já esteve ligado à subida do Famalicão e de outra equipa que não me estou agora a relembrar. E os adeptos merecem. A Primeira Liga merece equipas com adeptos como a Estrela. A Primeira Liga também precisa do Marítimo, espero que volte para o ano. Em relação à segunda divisão, o Vila Verdense também não é o Vila Verdense há uns anos que eliminou, por exemplo, o Boa Vista na Taça de Portugal e foi jogar Alvalade contra o Sporting. Isto é um Lanque Vila Verdense, é uma equipa é uma empresa austríaca que está a tomar conta do clube. Não existe identidade, não são obrigados a utilizar o símbolo ali bastante pequenino equipamento do Vila Verdense, porque estão obrigados. Eles tratam-se como Lanque. Se abrimos as páginas das redes sociais do clube, da equipa, é tudo em inglês, poucas coisas em português, portanto, mas claro, a gente de Vila Verde gosta de futebol. E é uma terra com muita gente a gostar de futebol. É uma zona que gosta muito de futebol, muito perto de Braga. O Minho em geral gosta de futebol. São bem-vindos à segunda divisão. É importante também termos novas equipas, novos adeptos. Agora temos de falar também das infraestruturas, porque o estádio do Vila Verdense é muito parecido, não sei se conhecem, mas é muito parecido ao estádio do Parafita. Porque em vez de ter as bancadas à beira da principal, é relva. Só tem a bancada principal, um bocadinho com bancada, e o resto é tudo relva. Portanto, com certeza terá que haver também investimento nas infraestruturas do clube. Mas parabéns. E também a Cova da Piedade vai para a Liga 3, não é? Sim, que agora o Bessado vai deixar de existir, não é? Cova da Piedade. Exato. João. Bem, no jogo do Marítimo Estrela, para mim é um sentimento muito agridoce. Fico feliz pela Estrela, mas fico mesmo muito triste pelo Marítimo. As ilhas vão deixar de ter representatividade. Porque Santa Clara também 43 desceu. anos, acho eu, 42 anos que as ilhas tinham equipas seguidas na Primeira Liga. Santa Clara desceu, o Nacional também há uns anos, não sei se foi o ano passado ou há dois, desceu também de divisão. União da Madeira também houve uma altura que lá subiu, mas entretanto desceu e acho que está mesmo em queda livre nas divisões de Portugal. E o Marítimo era daquelas equipas que temos que dar valor, porque não é fácil ser uma equipa das ilhas, porque com certeza gastam muito dinheiro quando têm que jogar fora, porque têm que vir sempre ao continente, a não ser que o Nacional, por exemplo, se encontre na primeira divisão e lá está, joga na Madeira ou ir aos Açores contra o Santa Clara, mas quase sempre que jogam fora têm que vir a Portugal continental e não é fácil. Acredito que seja muito dispendioso e temos que dar valor a essas equipas que conseguem se manter tantos anos na primeira, e como o Marítimo, com muita qualidade. Teve épocas de muita qualidade, conseguiu boas classificações, uma equipa que conseguiu cimentar a ideia, como já dissemos aqui, de que ir aos Barreiros não é nada fácil. É muito difícil jogar na Fortaleza dos Barreiros. E fico triste por ter descido, mas também fico muito contente pelo Estrela, porque é uma equipa com muita história e precisamos dessas equipas na primeira divisão, como a Estrela, como a Académica, como o próprio Salgueiros, que também está em Leixões, está em queda livre, mas o Salgueiros, lembro-me, desde sempre o meu pai e o meu próprio avô, que era mesmo adepto do Salgueiros, dizia muitas vezes que aquela alma salgueirista, o Salgueiros era mesmo um clube muito aclamado aqui na nossa zona, na zona do Porto. É um clube com muita história e são desses clubes que fazem falta à primeira divisão, são clubes com história que fazem falta ao nosso futebol português. Na segunda divisão, no play-off, lá está,
livrámos-nos de um estorvo, que era o Bessade. Infelizmente ainda existe isto e agora vai voltar a existir com o Chaves, que se uniu com o Vila Franquense, se não me engano. Até são coisas que acho que devemos evitar falar porque são mesmo estorvos nos campeonatos. São As SADs apoderam-se dos clubes e o dinheiro gera tudo. E não gosto nada quando acontece em Portugal, porque somos um país que adora futebol e futebol é muito mais importante que o dinheiro. Contra o Lanque, concordo que lá está com o Afonso, acaba por ser uma empresa, também não é um clube com muita identidade, mas lá está, as pessoas de Vila Verde gostam do clube, gostam de futebol. E lá está, como o Afonso diz, e eu concordo perfeitamente, é algo que dá diversidade à nossa liga, porque é uma equipa diferente a chegar à segunda divisão e com certeza teremos uma segunda divisão muito interessante para o ano, porque iremos ter Santa Clara, iremos ter Marítimo, iremos ter grandes clubes ali a atuar União de Leiria, União de Leiria, Belenenses. Belenenses, exatamente. Iremos ter uma segunda divisão muito interessante para o ano e estou desejoso de perceber quem é que conseguirá subir e ficarei imensamente feliz se forem duas equipas, quem sabe três, com muita história, porque é isso que faz falta ao nosso campeonato. E se nós olharmos, de facto, é um ano de subidas de históricos em Portugal. A Estrela da Amadora, a Leiria e Belenenses sobem os três, obviamente que E dois o para a segunda. Farense? Sim, o próprio Farense, mas Sim, o Farense. acho que o Farense está noutro patamar em relação a Sim, estes três. não tem tanta história como estes clubes, mas também é um clube que tem muitas Já presenças jogou na uma Primeira final, Liga. já jogou uma final da Taça de Portugal contra o Estrela. Já foi à Europa, portanto é um clube histórico e é o clube com mais adeptos no Algarve. Eu Com um sei- estádio bonito, muito bonito. Já tive a oportunidade de ir lá. Muito bonito o estádio. Para terminar esta parte das subidas, dos playoffs, da promoção, só queria dizer que vou dar aqui uma pequena. Nós gostamos sempre de fazer estas, tentar adivinhar e prever o que se vai passar e o que vai acontecer. Eu acho que o Marítimo vai ser um Moreirense desta temporada, vai dominar a segunda liga. Acho que se já na primeira liga, como o João disse bem, é muito complicado jogar no Caldeirão dos Barreiros. Na segunda liga ainda se vai sentir isso muito mais. E aliás, nestes últimos dias tem havido também rumores e informações que o Marítimo para o ano quer investir bastante para regressar ao primeiro escalão. Aliás, até há uma notícia bastante engraçada que o Marítimo pediu 250 mil euros ao Futebol Clube do Porto de 2004 da transferência de Pepe. É algo completamente surreal. Por fim, vamos falar do mercado de transferências. Não tem havido grandes novidades no nosso futebol. Aquela que vem à cabeça, primeiramente, é a entrada de Coxo no nosso país. Reforçou o Benfica. Por sua vez, Milos Kerkez acaba por. Já se tem falado que poderá vir ou não, mas acabou por retrair um pouco a sua chegada e o Benfica poderá estar a estudar, acredito eu, uma opção mais vantajosa para trazer o jogador, porque acabou por bater a maior contratação de sempre do nosso futebol, 25 milhões mais 5, se não me engano. Corrigem-me se estiver enganado. Todos os clubes, não há Foi assim. 30 mais 5? Eu acho que foi 25 Não, é mais 5 25 milhões. mais 5 de objetivos. Eh, Ainda tem uma cláusula de venda futura para o Feyenoord. Acho que é. 25 milhões, 25%. Não sei se chega a tanto, acho que é entre 10% e 20% de cláusula futura, acho que não chega a tanto, acho que não é um quarto. Fica com 150 milhões de cláusula de rescisão para clubes. Nos outros clubes em Portugal não tem havido assim grandes mexidas. Se souberem de alguma também atualizem, porque poderá haver aqui ou outra que me escapa. O Futebol Clube do Porto não tem estado muito ativo, o próprio Sporting Clube de Braga também não. No Sporting há a entrada de Gyökeres, que tem sido cada vez mais apelativa e mais chamativa por toda a Europa, porque há vários clubes interessados e o próprio Gyökeres parece-me que também está interessado em sair do Coventry City. Agora, uma questão que eu ia pegar, que não sei se vocês viram e gostava de vos perguntar a vossa opinião. Hoje, não sei se foi hoje, se foi ontem, mas a fotografia circulou hoje de um suposto jantar, almoço, não sei em que ocasião do dia se foi, entre Pizzi e Adrián. A Adrián pode estar, e estamos a supor, a caminho do Braga. Seria uma opção bastante interessante, visto que os bracarenses acabaram por perder o Urus Racic muito recentemente, perderam um elemento do meio campo. Podem estar na iminência também de perder Al-Musrati, que é um jogador que, segundo se tem falado, só sai entre os 20 a 30 milhões de euros da equipa minhota. E Adrián recentemente também rescindiu e pode estar
a caminho de Portugal. O que é que vocês acham sobre isso? Eu vi a foto, não sei se queres falar, João, mas Força. eu vi a foto. Achei engraçado porque Pizzi e o Adriano jogaram juntos na equipa lá nos Emirados, se não me engano. Uma foto normal, dois amigos. Acho que não liga o Adriano ao Braga em lado nenhum. Achas que não? Mas seria Eu estou a interessante dizer ver o Adriano no Braga. porque circula, não estou a dizer que sou eu que digo isto, é porque li, Sim, eu sei, falo eu sobre vi. isso. Mas Adriano é um bom jogador, de certeza que encaixaria bem na equipa. Não sabemos se vai ser o Arthur Jorge que vai assumir a equipa na próxima temporada, em princípio. Mas encaixaria, é um bom jogador. João, Não, acho que estas situações são mesmo daquelas que, lá está, de facto, o Adriano encaixaria no Braga de forma direta, é um excelente jogador, mas é aquelas coisas em que, pronto, os jornalistas lá conseguiram captar de alguma forma esse almoço ou jantar e tentaram criar uma notícia através disso e lá está, muito bem se for, se vir a acontecer, porque foram se calhar os primeiros a reparar nisso. Mas é daquelas situações que acho que é mais um jantar, um almoço, concordo com o Afonso, entre amigos, do que propriamente uma possível tentativa de persuasão por parte do Pizzi. de resto, lá está, se souberem de alguma coisa podem elucidar-me e falar de outras transferências. Fala-se do nosso amigo Castelhanos, não é? Sim, fala-se para o Benfica e para o Porto. 4 golos no Real Madrid. Pedro Cebola já veio dizer que não há negociação entre o Porto e o Porto não está interessado, mas vamos ver. E o Benfica supostamente está na iminência da saída de Gonçalo Sim. Ramos. Gonçalo Ramos sair, o Castelhanos poderá ser. Sim, o Castelhanos está associado tanto ao Porto como ao Benfica. Há sempre essa opção. Entretanto, uma que também vi que acabei por me lembrar agora e que e trago aqui porque nós já falamos sobre isso no nosso podcast, que era a possível transferência de David Simão do Arouca para o Vitória de Guimarães, acabou por renovar mesmo com a equipa do Arouca. Não se dá essa transferência de que nós íamos falando. A própria transferência do Telmo Arcanjo, não sei até que ponto é que foi feita. O Telmo Arcanjo agora lesionou-se. Vai assinar pelo Vitória. Mas ele lesionou-se até ao fim do ano, se não me engano, teve uma ruptura mas vai assinar. Neste último mês. Do Boa Vista, que a Gigorres anunciou que vai sair do clube também. Não sei se vocês viram. O próprio Makutá também andei a ler que deverá ter muitos interessados e poderá estar de saída. Há bocado, enquanto estávamos a começar, antes de começarmos o nosso podcast, íamos falando um pouco sobre as temáticas. Lembro-me do Afonso também falar do Peter Musa. Não sei para que clube é que poderá ter surgido uma proposta, Afonso. O Bournemouth. No entanto, o Benfica diz que o Benfica não vende o jogador porque acredita que terá um mais importante na próxima temporada. Eu percebo. A proposta eu acho que foi de 10 milhões, mais 2 ou 3 de objetivos. Mas percebo. Mas também percebia-se que se o Petar Musa quisesse ir, é Premier League, não é? Claro. Era interessante, mas eu acho que o Musa tem qualidade para tentar algo mais do Benfica. Para finalizar, tivemos neste período esportivo, desde o nosso último episódio para cá, tivemos a oficialização do futuro de Lionel Messi. Não podemos deixar esse assunto passar. Estamos a falar de, se calhar, para alguns e para muitos, o maior jogador de todos os tempos a pisar um relevado de futebol. Foi para o Inter Miami, podia ter ido para a Arábia, como nós já falamos, podia ter regressado ao Barcelona. Nos últimos dias antes da sua oficialização falou-se e viu-se fotografias, foi documentado a visita de Leo Messi e o pai à casa do presidente da Blaugrana, mas a realidade é que o astro argentino viajou mesmo para os Estados Unidos. Colegas, um comentário, essa ida de Messi para o outro lado do mundo, digamos assim. Tinha uma boa escolha de Messi. Ele disse que não queria jogar em campeonatos mais competitivos. Pronto, é um campeonato interessante, é um país envolvido os seus problemas, como todos. E em relação ao Barcelona, como disse, era impossível o Messi assinar já pelo Barcelona. O Messi queria. Eu acompanho muito o jornalismo brasileiro. Não sei se conhecem o Marcelo Plecla, correspondente da TNT em Barcelona. Muitas fontes no clube, no Barcelona. E ele disse, e eu acredito, que Laporta foi pedir mais uns tempos ao pai de Messi, a Jorge Messi. No entanto, Messi esperou mais uma semana e
para o Barcelona poder contratar Messi tinha que ser mais 1 mês e meio e o Leo Messi não queria esperar tanto tempo, então decidiu ir para Miami para jogar na equipa da David Beckham. Eu percebo. E é um bom campeonato competitivo. João. Olha, fiquei completamente surpreendido assim que soube que era oficial. Até assim, à primeira vista pensei, ok, já estão aqui a associar Messi a clubes completamente aleatórios. Fiquei surpreso quando vi que de facto era verdade. Messi no Inter Miami e na agora me sou completamente anormal. É algo que não estava mesmo à espera de que viesse a acontecer. Ainda por cima, para o Inter Miami, que é uma equipa que não é de grande expressão na MLS, ficou. Lembro-me de ler, não sei se foi mesmo em 15º lugar Em ou último. algo assim do género, em último, na MLS. Portanto, podemos por aí constatar que se calhar é mesmo a pior equipa da MLS e Messi irá jogar na mesma. Concordo, contudo, com a questão ou seja, da maneira como ele fundamentou essa escolha. Ele disse que queria dar mais atenção à família, disse que Miami seria a cidade indicada para assim o fazer, não queria um campeonato tão competitivo, queria estar longe das luzes da ribalta, e quando assim o é, quando é fundamentado desta forma e há humildade para perceber que chegou ao fim toda uma carreira esplêndida do Astro, perdão, argentino. Consigo compreender quando é fundamentado desta forma e lá está, Messi escolheu Inter Miami como seu possível último destino e se calhar onde irá terminar a carreira. Comparo se calhar um pouco a transferência de Messi com a de Cox, no sentido de Messi está completamente acima dos jogadores com quem irá jogar e para mim Cox está acima dos jogadores com quem vai jogar. Surpreende-me Cox vir para o Benfica, honestamente. Pensava que Cox ia ser um jogador que iria para voos maiores porque estava associado a outros clubes, por exemplo, o Manchester United, o próprio Chelsea, mas o Chelsea, neste momento, acho que todos os jogadores do mundo estão associados ao Chelsea. Uhum. E pensava mesmo que Cox ia para voos maiores, porque é mesmo muito craque. Pode ser flop, porque já aconteceu várias vezes ao Benfica. O Benfica, embora tenha contratado bem, já passaram nos últimos anos imensos flops a custar muito. Lembro, por exemplo, de Raul de Tomás, que foi um flop total, e Cox pode ser também, mas é muito craque. Não estava à espera que viesse para o campeonato português, pensava que ia para voos maiores e comparo-me nesse aspecto, de que para mim é mesmo acima da média para o nosso campeonato, como Messi é para a MLS, e sinto que lá está, a transferência de Cox foi boa para o nosso campeonato, porque é um jogador bom que irá jogar no nosso campeonato e com certeza trazer muita qualidade, e esperemos que esteja cá há bastante tempo para nos mostrar essa qualidade e para que possa trazer também mais jogadores de maior expressão nos seus clubes, que queiram vir para Portugal, porque acho que será bom para todos, porque sinto que que o nosso campeonato é um campeonato que tem vindo a crescer, e com a vinda destes jogadores irá crescer ainda mais, e espero que o Porto entre também muito forte no mercado, que o Sporting também, o Braga e todos os outros clubes que tenham capacidade para o fazer, que façam um bom mercado e que tragam o maior número de craques possível para a nossa liga, porque estou mesmo contente com o que temos feito ultimamente e vamos lá ultrapassar os holandeses, porque temos que ganhar aquele lugar no ranking. Bem, por fim, eu também gostava de dizer nós podíamos agora até fazer uma pequena análise daquilo que poderá ser o plantel encarnado na próxima temporada, tendo em conta a aquisição de Coxo para aquele meio campo que é recheado já de grandes jogadores, né? Florentino, Alves, João Neves e por aí fora. Mas vamos deixar isso para um outro podcast, quando tivermos um plantel não só do Benfica como também dos outros clubes portugueses mais cimentado e com as opções já praticamente definidas. É um jogador que eu vou dar aqui só a minha opinião muito rapidinha, que acho que não vai ficar muito tempo em Portugal, sinceramente. É um jogador com voos muito maiores, como tu dizes, que tinha muitas opções. Também me surpreendeu um bocado ter vindo para o Benfica, mas não deixa de ser um histórico também na Europa, não deixa de ser um clube grande na Europa, e é sempre aliciante, principalmente por esta época que fez na Liga dos Campeões, os jogadores
quererem vir para cá, e que por outro lado também seja uma porta de abertura para maior investimento noutros clubes, como falaste bem, de Porto e Sporting, que são as que vêm à cabeça porque são as que têm mais facilidade também nesse capítulo. Sporting, esta questão que falamos há bocado do Gyökeres, é por 20 milhões de euros que se fala, já é um valor muito grande para a realidade do clube, seria a transferência mais cara do clube. O Porto não tem havido muitas movidas nesse aspecto, não se fala muito de transferências, mas definitivamente acabarão por o fazer. O nosso podcast, colegas, vai chegar ao fim. Estamos com 1h10 de podcast, normalidade do nosso programa. Já sabem, sigam-nos e estejam atentos às redes sociais, que vamos postando conteúdo semanalmente, praticamente diariamente, de vários temas do nosso futebol, quer histórias, quer notícias, quer informações, quer cortes mesmo do nosso podcast. Vamos fazendo isso recorrentemente no Instagram e também no TikTok. O Twitter serve mais para irmos mandando alguns bitites sobre o nosso comentário desportivo. Por isso já sabem, arrisquem e apostem na bola parada. Até para a semana. Um abraço.